Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360 e vou entrevistar o pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal. Pablo Marçal tem 35 anos, formado em Direito, é empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios e especialista em brand. Pablo Marçal, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Vitória. Obrigado ao Poder 360. É uma grande oportunidade do Brasil conhecer mais uma das opções. A opção diferente que o Brasil tem hoje, né? Alguém que chegou agora na política, mas que já exerce política privada e agora vai exercer política pública. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: o senhor tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no YouTube. O número é superior ao de seguidores, por exemplo, do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, que, segundo a pesquisa Poder Data, está em terceiro lugar na disputa pelo Palácio do Planalto. Apesar disso, o senhor não pontua nas pesquisas ou pontua dentro da margem de erro. O senhor pretende usar as redes sociais para mudar esse cenário? Antes da resposta, mando um beijo para todos os ouvintes e telespectadores aí do canal 360. Eu já estou pontuando na pesquisa desde o primeiro dia, né? Claro que tem a margem de erro. Eu cheguei, não tem nem um mês ainda nas pesquisas. Na primeira semana eu marquei 0,5. Depois de 10 dias eu comecei a marcar 1 ponto. Tem pesquisas aí no Paraná que eu estou com 1,5. E a gente está crescendo, né? A gente é uma semente ainda. Tem gente que está aí na pré-campanha, já tem mais de ano. Já todo mundo já sabe que é pré-candidato. Então, uma diferença minha com os demais. Os demais, eles estão com um teto sobre a cabeça deles. Por exemplo, o Ciro Gomes não consegue crescer, o Lula não consegue crescer, o Bolsonaro não consegue crescer, a não ser que tenha fato político aí, né? Um novo caos, alguma coisa assim, né? E agora a diferença minha para eles é que eu tô com um piso. Eu comecei pequeno, e toda semente começa pequena, os seres humanos começam pequenos, as ideias começam pequenas, a esperança também começa pequena, e a gente começou pequeno e não querendo corrigir o que você falou, mas a gente sim está pontuando, apareceu no Datafolha, Paraná Pesquisas, na Quest hoje, no Antagonista também apareceu, lá empatado com a Simone Tebet, que é um dos maiores partidos do Brasil. Em maio, o senhor esteve com o pré-candidato do Avante à presidência da República, André Janones, para discutir um projeto de Brasil. O senhor avalia formar uma chapa única com o Janones? Não avalio, mas não só com o Janones, eu vou conversar com todos os pré-candidatos. Eu vejo que a maior dificuldade que o Brasil tem é que a gente não é divulgado por não estar na polarização, né? Então, eu já usei meus canais para ajudar a divulgar o Janones, não o conhecia, né? Tive o prazer de conhecê-lo agora nesse processo eleitoral. Vou divulgar também o W, eu acho que eu sou o único presidenciável aí, o único pré-candidato que segue todos os pré-candidatos. Vou ajudar a divulgar a Vera, vou ajudar a divulgar todos aqueles, o Bivar, todo mundo que estiver concorrendo para o processo, as pessoas, no processo eleitoral, alguém não comprar um candidato por falta de informação. Dá para perceber que tem muita gente boa e eu estou nessa disputa eleitoral pelo melhor do Brasil, não por projeto de poder, nem projeto de partidarismo, né? Porque meu partido é um partido que vem crescendo e eu posso falar que isso tudo é para contribuir para o Brasil. Entendi. Então a sua estratégia seria utilizar as suas redes sociais para divulgar não só a sua campanha, mas também dos outros pré-candidatos? Não vou usar para isso, mas eu vou contribuir com os outros candidatos, porque eu, antes de querer ser pré-candidato, eu sou cidadão brasileiro, eu produzo renda, milhões de reais em impostos, e eu de verdade torço para um Brasil melhor. E não para, eu quero ser o presidente, né? Eu acredito que o Brasil precisa de um presidente diferente. Os dois que estão na polarização, todo mundo já conhece o estilo deles. Eu fui lá no futuro, visualizei um Brasil diferente, lá nesse futuro nem o Lula nem o Bolsonaro estavam lá. Então eu vou me esforçar, se tiver realmente como ajudar a promover todos eles, porque se a gente promove todos, fica mais fácil das pessoas escolherem, né? Como não é promovido, parece que o Brasil foi condenado a votar no Lula, no Bolsonaro. E o Brasil é livre, o Brasil não precisa entrar nesse voto de miséria
que é o que os dois ficam jogando, né? Porque os dois são um pouco populistas, os dois eles mexem no estômago das pessoas, os dois estão de fato fazendo um jogo, né, que funciona desde a redemocratização. E o senhor já sabe quem será o seu vice-presidente? Quando eu tiver com 2 dígitos da pesquisa, eu vou divulgar isso. Isso é uma decisão do grupo político nosso, né? Mas eu estou apalavrado aí com 12 partidos políticos que não estão nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Só que a gente só vai divulgar possíveis ministros, né, o possível vice ou a vice, quando a gente tiver com esses 2 dígitos. Até outubro, o senhor avalia divulgar o nome dos seus ministros e dos integrantes da sua equipe econômica, antes de chegar a 2 casas decimais nas pesquisas? Passando no Ciro Gomes, é até um alvo nosso aqui como partido, como grupo político que a gente está envolvido. Tem muitas pessoas, tem centenas de pessoas já envolvidas nesse projeto. Quando a gente bater os 2 dígitos, a gente vai divulgar. Em suas redes sociais, o senhor já afirmou que não é antipetista, porque, abre aspas, quem é anti alguma coisa para de prosperar, fecha aspas, considerando os resultados das pesquisas mais recentes. Em um eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula, do PT, e o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, do PL, quem o senhor apoiaria? Olha, minha mente está aberta justamente para alcançar a cadeira no Planalto. Eu não crio possibilidades, como isso é um cenário imaginário, eu não deixo o meu cérebro criar esse canal imaginário. Então, só no dia 2 que a gente pode discutir esse assunto, 2 de outubro. O senhor está fazendo uma transição da vida empresarial para a política. É a primeira vez que o senhor está concorrendo a uma eleição. Por qual razão o senhor optou por concorrer ao Palácio do Planalto e não a outro cargo do Legislativo ou até mesmo do Executivo Estadual? Eu percebi que o Brasil vai entrar numa furada mais uma vez, e eu vejo pessoas de altíssimo calibre, de excepcional competência como gestores, mas que não têm coragem. Ninguém quer comprometer seu próprio patrimônio. Está aqui uma diferença entre eu e os da polarização. Eles nunca construíram riqueza. Está aqui uma diferença entre eu e os 2 da polarização. Os 2 nunca construíram riquezas. Eles estão aí vivendo de política. Os 2 não entendem de produção, os 2 não entendem de empresa, os 2 não entendem de geração de renda. Isso eu digo na realidade, porque é o setor privado que faz isso. O governo, ele fica com uma parte daquilo que a gente produz. Então, assim, como eu percebi que o Brasil não está crescendo, ele está estagnado nesses últimos 10 anos, e os 2 principais candidatos hoje, eles não têm um plano de levar o Brasil para o próximo nível, eu tive que parar o que eu estou fazendo, observando também as pesquisas aí, 60% do eleitorado não suporta nem Lula nem Bolsonaro e não quer votar neles, e declararam que vão votar em uma outra pessoa caso apareça. Então, os políticos que estão aparecendo nem conseguiram engrenar, como o Dória. O Dória, ele assumiu, veio do mesmo lugar que eu, mas entrou num viés, né, de aparecer todos os dias, batendo no mesmo assunto, o eleitorado pegou birra, alguém ajudou a eleger ele se virou contra essa pessoa. Aí você olha Tebet, você olha Bivar, você olha todo mundo, ninguém consegue engrenar. O próprio Ciro Gomes teve 13 milhões de votos, salvo engano, foi mais de 10 milhões na última eleição, não consegue também chegar nem naquilo que ele teve. Ou seja, as pessoas querem algo novo, e é isso que arde no coração delas, e eu percebo que esse é um tempo, eu estou aqui para servir os melhores dias da minha vida, né, da minha família, de tudo que eu tenho produzido para servir a nação brasileira. Em sua pré-campanha, o senhor disse que irá, abre aspas, destravar a nação, fecha aspas. O que precisa ser destravado? A burocracia, a mentalidade, a digitalização. A gente precisa de desburocratizar os processos, né, através de reforma administrativa. Não faz sentido um Estado tão inchado, com tanta tecnologia, com tanta disponibilidade de recursos que a gente tem. A gente precisa destravar, e não é fácil destravar. Uma pessoa, por exemplo, que está no emprego, a gente precisa de pegar uma parcela de pessoas que estão empregadas e estimular elas a empreenderem. Aí alguém fala, ele é empresário, ele quer que todo mundo vire, negativo. Alguns empresários também, eles têm que fazer o legado e talvez vender essas empresas e partir para o investimento. Porque a vida, ela é uma transição, ninguém vai ficar parado no mesmo lugar. Então a pessoa, depois que ela cumpriu a força produtiva dela, ela vai para a fase de desfrutante, que é o que a gente chama de aposentado. Então o Brasil precisa de ter uma escalada social. O governo que está aí na frente das pesquisas, o ex-presidente,
ele alega que tirou pessoas da pobreza. Quando você tira alguém da pobreza, a pessoa não volta. Então, na verdade, ele ludibriou as pessoas da pobreza, porque se tivesse tirado, a pessoa não volta. Dar comida para quem está com fome é muito bom, mas a comida, depois que acaba, a pessoa volta a ter fome. Então, o que ele fez, não fez nada de escalada social, e o que queima no meu coração é fazer as pessoas assumirem o governo na vida delas. Quanto mais governalistas, desde o dia 1º de maio eu lancei esse movimento, no dia do Destrava da Nação, no estádio de futebol, a gente levou 20 mil pessoas. E lá, né, no mesmo dia, o Lula estava com 5 mil pessoas no estacionamento do Pacaembu, o Bolsonaro com 10 mil na Paulista, e eu estava com 20 mil no estádio de futebol aqui em Barueri, São Paulo. O que acontece? Quanto mais pessoas assumirem o controle da vida, menos o Estado tem que intervir. E o Estado não é gerador de riqueza. O Estado, ele é tomador de riqueza e administrador. Quem é gerador de riqueza é o povo. Então, quem é que a gente tem que destravar? O povo. Nós somos a nação mais rica da Terra, mas o único item que não está destravado é a nossa mentalidade. E se a gente continuar com essa mentalidade de gente que é explorada, né, a gente ficou aí mais de 200 anos sendo explorados por Portugal, e aí acontece um problema, né, quase 300 anos, na verdade. De 1530 a 1822, a gente está num ano onde vai entrar uma nova fase do Brasil. Nós estamos em 22 do ano de 2000, e em 1822 acaba a exploração de Portugal aqui. Só que a gente continua sendo explorado por causa de política e ideologia. Não que política queira alienar ninguém, mas como o povo não tem mentalidade, o governo acaba sendo alienado por tudo. E é por isso que eu vim para o meio político. Eu já governo o país hoje, só para você ter uma noção. Eu já governo o país hoje, assim como milhões de outros brasileiros estão governando. A gente governa sem precisar de um cargo público. Eu já promovo política pública, só que de forma privada. Então, a política pública só existe porque tem várias pessoas em vários terminadores, são várias empresas, são vários trabalhadores produzindo e governando o país, né? O governo do Brasil não é de um só homem. Então, eu me coloquei à disposição para levantar a mentalidade desse povo, para mudar de fato e a gente guinar essa nação para o próximo nível. A taxa de desemprego no Brasil vem caindo nos últimos meses. Em abril, voltou ao patamar registrado durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, o país ainda tem 11,3 milhões de desempregados. Quais são as suas estratégias para reduzir o índice de desempregos no Brasil? A primeira coisa que a gente tem que fazer a longo prazo, e até chegar no curto, a longo prazo é colocar no ensino fundamental, no ensino médio, a questão de ensinar sobre empresarização. No ensino superior, abrir uma perna não só para graduação, mas para virtualização, que são as profissões do futuro, e a terceira perna, que é fazer as pessoas aprenderem a empreender. Isso não é ensinado hoje na nossa grade nacional curricular, não existe isso. Ninguém aqui, nós temos 19 milhões de empresas, e eu volto a falar, existem as empresas rurais, essas empresas, elas simplesmente, elas correspondem a um terço do PIB nacional. Então, todo o universo rural, ele só consegue representar um terço do PIB, porque são empresas. Aí eu faço um exercício com você que está ouvindo, está assistindo. O que seria do governo federal, do estadual, do municipal, se não existisse empresas? Como eu disse, o Estado não é gerador de riqueza, ele é administrador de riqueza. Ele é tomador de riqueza através de imposto. O que a gente tem que estimular? Nos próximos 4 anos, a abertura de 1 milhão de empresas a mais por ano. E aí que tem um problema. A gente não consegue sustentar as empresas abertas. Quase 87% das empresas são fechadas até o 3º ano de vida da empresa, imagina. Então, como que a gente faz para reduzir o desemprego? Abertura de novas empresas, estimular nisso, né, a longo prazo, a médio prazo, criar programas dentro das empresas para estimular pessoas a abrirem empresas também. Eu já tenho aberto os olhos de milhões de pessoas em relação a isso, talvez tenha sido um dos precursores disso, de fazer as pessoas continuarem avançando, né, na escalada social. Você que está ouvindo, o Brasil é o país que tem a maior inversão social do mundo, onde gente fica rico muito rápido e gente fica pobre também muito rápido. Quando você fala que o desemprego caiu, na verdade está acontecendo um movimento chamado A Renúncia. Depois, se quiser olhar no texto que o Nubank produziu esse mês passado, a renúncia é o seguinte: cresceu a quantidade de pessoas que estão pedindo demissão de forma voluntária para empreender. E aí, o terceiro ponto que a gente tem que fazer é pegar
a quantidade de pessoas que estão desempregadas e qualificá-las. Nós temos que criar um programa de qualificação e usar a internet para isso, ao invés das pessoas ficarem só consumindo TikTok, Reels. A gente tem que fazer o governo federal e os estados aplicarem uma força, né, uma energia no âmbito digital para treinar pessoas, para qualificar elas. Então, a gente tem um grande desafio, e eu falo para vocês, tem 11 milhões de desempregados, mas tem emprego para todo mundo no Brasil, só que falta qualificação. E o estilo de governar, de não promover as pessoas, faz com que a gente não tenha essa diferença na questão do desemprego. Então, vai ficar sempre com esse número aí flutuante de 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, se a gente não aplicar uma política agressiva de ensinar, de estimular desde a infância até as grandes empresas hoje. De acordo com o último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a inflação em 2022 deve fechar em 8,89%, a qual já é sentida no preço dos alimentos. Se o senhor for eleito, como pretende lidar com a inflação? A inflação significa menos dinheiro circulando, menos gente movimentando, menos mercadoria sendo produzida, menos retroalimentação do sistema. O que a gente tem que fazer? Pegar os principais alimentos, você tocou nesse assunto do alimento, que está travando a economia, e diminuir o imposto deles. Tem que fazer isso. Nós somos o maior produtor de alimento, o terceiro maior produtor de alimento do mundo, né? A gente só fica atrás da China e dos Estados Unidos. É interessante porque a gente, sendo o terceiro maior produtor de alimento do mundo, hoje saiu aí uma notícia triste, que tem 33 milhões de pessoas que estão na miséria e na fome extrema. Não faz sentido isso, né? Então, a carestia, que tem atacado as famílias que têm recurso e famílias que estão sem recurso, a gente precisa ter uma sensibilização dos governos, tanto federal, estadual e municipal, para pegar os principais alimentos e baixar impostos. E não é um milagre isso, a gente precisa de fazer isso, mas como eu falei na resposta anterior sobre a abertura de empresa, quanto mais energia a gente coloca na roda chamada mercado, menor a inflação. Se você atravessar a divisa aqui para a Argentina, você vai ver que a inflação vai fechar em 65%. Nós somos um país que já experimentamos a hiperinflação e a gente não quer voltar nisso nunca mais. O que a gente tem que fazer? Saímos de uma pandemia, o mundo inteiro saiu. Agora, os sinais de recuperação, eles vêm, o sinal da recuperação vai ser estabelecido através de energia que o governo ajuda as pessoas e incentiva elas na desburocratização de abertura de empresa, de esperança, né, de contratos, né? O governo também é um grande determinante aí na questão de progresso com infraestrutura. O governo tem que voltar a investir em infraestrutura. Às vezes as pessoas pensam que é só a pandemia, mas esse governo atual não conseguiu fazer nenhuma obra própria. Hoje tem mais de 20 mil obras paradas no Brasil. Em 2016, chequei um histórico com um senador do meu partido, ele criou uma comissão, em 2016 tinha 22 mil obras paradas. O que significa isso? O desemprego cresceu porque a infraestrutura não está avançando, a gente não consegue escoar grãos, a gente está com sérios problemas aí em questão de infraestrutura, isso atrapalha muito a inflação, a gente vai bater muito nessa tecla para subir a energia do país. Quais são as diretrizes do seu plano econômico para o Brasil? Bom, a primeira diretriz do plano econômico é geração de novas rendas e emprego. Não existe nenhuma ação social, não existe nada mais poderoso no mundo do que geração de emprego. Se eu gero um emprego, eu gero energia. Hoje, inclusive, não tem essa crescente de emprego, porque você paga R$ 1.500 para o funcionário, tem que pagar R$ 1.500 para o governo. A gente tem que diminuir isso, senão a gente não consegue aumentar o salário das pessoas. A gente vai aumentar o salário das pessoas e vai empregar mais, gerar mais renda. A renda entra na economia e começa a fazer a roda girar mais rápido. Essa é uma das principais formas. Outra coisa que a gente tem que fazer na economia é diminuir esse endividamento interno. Nós temos 360 bilhões de dólares na reserva internacional, ou seja, a gente tem antecipação no FMI, no mercado internacional, e no interno a gente deve 78%, quase 80% daquilo que a gente arrecada. Isso é alarmante. O que a gente tem que partir? Para quem não sabe, está ouvindo a primeira vez, essa dívida de quase 80% daquilo que arrecada é só com praticamente 200 famílias no Brasil. Nós temos que fazer um grande movimento para negociar essa dívida, né, que pode ser, assim, para te dar um exemplo, que dívida que é essa, de precatório, né, que governos de todas as esferas estão devendo. Esse é o panorama hoje. Então a gente tem que baixar um pouco, porque isso aí já está pegando na nossa garganta, e o Brasil não consegue investir, não consegue avançar por causa disso. A gente tem que partir para essa negociação.